Brasil, um país do tamanho de um continente, rico culturalmente, seja de norte a sul, leste a oeste, do litoral ao interior. Nossos hábitos, crenças, costumes, valores e tradições foram formados pela miscigenação de diversos povos de vários continentes, europeus, africanos, indígenas, asiáticos, gente do mundo inteiro trouxe para cá um pouquinho da sua cultura, das suas origens, e nessa miscigenação surgiu diversas formas de expressão espiritual, religiosa. E no vídeo de hoje a gente vai ver vários estilos de arquitetura, seja ela colonial, gótica, clássica, moderna. Vamos estar trazendo aqui diversos estilos de construção por 6 estados do Brasil. E a gente vai mostrar para vocês isso agora. E hoje a gente vai conhecer a cidade de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. E a gente vai começar o nosso passeio conhecendo a igreja Nossa Senhora das Dores, que é a igreja mais antiga da cidade ainda de pé. Bora lá? Bora! Sua pedra fundamental foi lançada em 1807, mas as obras só foram terminadas em 1904. A igreja foi tombada pelo IPHAN em 1938 e em 2022 a igreja recebeu o título de Basílica Menor pelo Papa Francisco, sendo a primeira na capital gaúcha e a terceira no estado a receber este título. Veja só os detalhes de madeira aqui dessa porta. E essa aqui é a vista que tem aqui saindo da igreja. A catedral está escondida aqui atrás dessas árvores, mas ela é gigantesca. Olha o tamanho, impressionante. Muito, muito grande mesmo. Olha que legal o desenho aqui na calçada, na entrada. Enorme. Sim, muito grande mesmo. A Catedral Metropolitana de Porto Alegre, Madre de Deus, é um projeto do arquiteto italiano João Battista Giovinazzi. Emprega as antigas ordens e formas clássicas da arquitetura romana. Em 7 de agosto de 1921, a pedra fundamental foi inaugurada e as obras são iniciadas. O prédio da Catedral Metropolitana mede 80 metros de comprimento por 47 de largura. A cúpula atinge 65 metros de altura e 18 metros de diâmetro. As torres chegam a 50 metros de altura e a fachada principal a 30 metros. Sendo assim tão grande, a catedral pode abrigar cerca de 1.100 pessoas sentadas. Aí mais um pouquinho da fachada dela para vocês, porque é simplesmente incrível, gigantesca, monumental. Agora a gente vai conhecer aqui o Santuário São Rafael. Ó, tem uma gruta aqui na entrada. De 1869 a 1870, Dom Sebastião Dias Laranjeira participou do Concílio Vaticano I. Durante a viagem de regresso ao Brasil, adoeceu gravemente. Fez então a promessa de, caso se restabelecesse, faria a construção de uma capela em honra de São Rafael. Dom Sebastião ficou perfeitamente curado, então tratou de edificar a obra prometida. A Capela São Rafael teve sua construção iniciada em 1877 e foi inaugurada em 1878. Em 1963 e 1964, efetuou-se uma significativa reforma no interior da capela e a atual restauração teve início em maio de 2001 e sua conclusão foi em setembro de 2002. Da Igreja Matriz São Pedro, que foi erguida em 1917 e a sua torre tem 46 metros de altura. E 26 anos depois foram instaladas as paredes de pedra basáltica. A gente está aqui na Catedral de Canela, que é a paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Ela é muito linda, vale muito a visita. Hoje está um friozinho aqui, né? Isso, e ela tem 65 metros de altura e sua construção foi finalizada em 1987. Tá garoando bastante, é um vento geladíssimo, mas a gente veio mostrar pra vocês a catedral e vamos mostrar lá dentro. Bora? Bora! Então vamos entrar lá, né? Aqui a vela você paga aqui, acende eletrônica aqui.
Construída em estilo neogótico inglês, no seu interior destacam-se 3 painéis pintados pelo artista gaúcho Marciano Schmidt, retratando a aparição de Nossa Senhora, a alegoria dos anjos e a Anunciação. Então agora a gente acabou de chegar aqui na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, que é a igreja matriz aqui da cidade de Urubici. Bora lá conhecer? Bora! Em estilo gótico e em forma de cruz, esta é uma das maiores igrejas do estado de Santa Catarina e foi idealizada pelo padre José Alberto Gonçalves Espíndola, cujos restos mortais estão no interior da igreja. Este é o 3º templo no local. A primeira igreja foi construída no início do século XX, a segunda data de 1932 e esta última foi inaugurada em 1973, depois de 8 anos da pedra fundamental, e foi construída graças às doações da comunidade. E agora, de frente ao mar, com essa vista linda mesmo num dia nublado, no centro histórico do município de Garopaba, a gente veio conhecer a Igreja Matriz São Joaquim, que foi edificada em 1846 sobre uma pedra de uma antiga armação de baleias. O local passou por uma grande reforma nos anos 70. A primeira parte se iniciou em 1977 e a segunda em 1978, recuperando altares laterais, pintura interna e iluminação, sob a responsabilidade do artista português João Rodrigues. Em 2016, a igreja passou por uma nova restauração. A reinauguração aconteceu no dia 19 de dezembro, com uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Wilson Tadeu Jonk. E olha que legal esse barco em miniatura aqui, em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes. É um barco em miniatura, mas é bem grande, olha só em escala, comparando com o tamanho da Gi. Também tem alguns outros santos aqui, Jesus na cruz também, várias obras de arte aqui também em exposição. Pessoal, essa aqui atrás da gente é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, que é a paróquia aqui de Imbituba. E tá tendo missa agora, e por sinal de respeito a gente não vai entrar e gravar lá. Exatamente, mas fica aqui a curiosidade de que a construção dela levou 8 anos e foi inaugurada em 1954. E agora a gente vai entrar aqui para conhecer a Igreja de São Francisco, bora lá? O terreno para a construção da igreja foi doado em 1754 por Domingos Francisco de Araújo, um português morador de Desterro. Posteriormente, em 1802, a licença para a construção da mesma foi solicitada ao príncipe regente Dom José e no mesmo ano lançada sua pedra fundamental. Em 1804 foram comprados os portais e em 1819 os seus sinos. Em 1851, rumores diziam que as torres da igreja poderiam vir a desmoronar. Para contornar a situação, fez-se o fechamento das portas laterais do templo. Foi finalmente inaugurado em 1915, depois de 112 anos de obra. E essa igreja ela foi restaurada no ano de 2011. Tem uma exposição que a gente vai ver ali atrás também. Giovanni di Pietro di Bernardone nasceu em Assis, na Itália, em 1181 ou 1182. Morreu em 1226 e foi canonizado em 1228. Tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Aqui tem uma lojinha com vários santos à venda. E aqui fora tem esse painel cronológico também. Agora a gente vai visitar a paróquia Nossa Senhora do Desterro, que é a Catedral de Florianópolis. Bora lá? Bora! A catedral foi edificada no mesmo local onde existia uma capelinha, erguida na década de 1670 pelo fundador da cidade, o bandeirante Francisco Dias Velho. A matriz foi projetada por José da Silva Paz, o primeiro governador da antiga capitania. Iniciada na década de 1750, a obra foi concluída na década de 1770. Em 1908, a Igreja Matriz foi elevada à condição de catedral, e a mesma já sofreu várias reformas, a maior em 1922, mas preserva a portada original e no interior o arco cruzeiro em cantaria, a elaborada porta de madeira da Capela de Nossa Senhora das Dores e os 7 altares, onde predominam as linhas neoclássicas. Os vitrais foram feitos em São Paulo em 1949, e a catedral é patrimônio tombado pelo Estado e pelo município. Acabamos de chegar aqui na paróquia do Santíssimo Sacramento, que é a igreja matriz da cidade de Itajaí. Bora lá? Bora! Essa igreja é o maior monumento artístico e cultural da cidade de Itajaí.
ela foi inaugurada em 15 de novembro de 1955, após ter sua construção iniciada em 1940 pelo vigário padre José Laux, segundo o projeto do arquiteto alemão Simon Gramlich, o construtor de inúmeras igrejas catarinenses. As duas torres frontais possuem 50 metros de altura, abrigam 4 sinos fundidos especialmente em aço na Alemanha e pesam respectivamente 200, 300, 500 e 1.020 quilos cada um. Na construção do templo foram utilizados 700 mil tijolos, artisticamente organizados numa área de 30 metros de largura por 60 metros de comprimento. Agora a gente vai visitar a Catedral São Paulo Apóstolo, que é diocese de Blumenau. Bora lá? Bora! A primeira capela foi construída em 1864 por alemães que haviam chegado na cidade nos anos anteriores. Essa igreja antiga havia sido reformada algumas vezes antes de ser demolida na década de 1950 para dar espaço à nova catedral, que foi inaugurada em 1958. O monumento tem 75 metros de comprimento, 24 de largura e 15 metros de altura, mas o que chama mais a atenção é a Torre dos Sinos, que possui 45 metros de altura. No ano de 2000, a igreja matriz recebeu o título de catedral. A rosácea da parede dos fundos é uma grande abertura para a entrada de luz, com 8 metros de diâmetro. Faz parte da composição outras 20 rosáceas menores, com 60 centímetros de diâmetro. De acordo com a proposta do projeto, a rosácea indica que a força da fé consegue manusear a dureza do granito. Os vitrais com tons azul, gotas vermelhas, espinhos verdes e pontos em ouro recriam a coroa de espinhos de Jesus. O altar e o púlpito são feitos de mármore branco, e sobre o altar foi suspensa uma grande cruz fabricada em latão com banho de ouro. E agora a gente vai conhecer a Catedral de Joinville São Francisco Xavier. Bora lá? Bora! A Catedral São Francisco Xavier foi a primeira igreja católica da cidade, fundada em 1867. Entre 1959 e 1977, ocorreram diversas transformações na infraestrutura. Os 20 vitrais que compõem a Catedral de Joinville foram confeccionados por uma empresa da capital paulista. Como o custo era muito alto, a colocação das obras aconteceu em etapas. Os 6 primeiros vitrais mostram os atributos do Pai, do caos da criação até a passagem pelos 3 reinos, mineral, vegetal e animal. As próximas 7 imagens representam os sacramentos da Igreja Católica. Já os últimos 7 mostram o homem chegando até Deus pelo seu trabalho, profissão e oração. Agora a gente vai conhecer a Catedral Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. Bora lá? Bora! A Igreja Nossa Senhora do Rosário foi a primeira edificação católica construída em solo paranaense e a primeira dedicada a Nossa Senhora no sul do Brasil. Construída no período de 1571 a 1578, foi o marco central do povoado e da vida de Paranaguá, que começou a crescer ao redor da igreja. Reformas e ampliações no decorrer dos séculos afastaram-na das características originais. Em 1863, procedeu-se à bênção da nova igreja matriz, com provisão do Bispado de São Paulo. Em 1962, passou à Catedral Diocesana. Agora a gente vai conhecer a igreja de São Benedito, que é a igreja dos pretos, que foi construída pelos escravos. Bora lá? Bora! Essa igreja foi construída pela Irmandade de São Benedito entre os anos de 1600 a 1650, mas alguns historiadores sustentam que a igreja foi construída na verdade em 1784. Aqui, negros alforriados frequentavam e adoravam o santo que não era reconhecido pelo Vaticano. O material de sua construção foi retirado das ruínas da antiga igreja Nossa Senhora das Mercês. A missa dessa igreja começava 10 minutos após a missa iniciar na igreja matriz, pois os escravos tinham que primeiro deixar os seus patrões lá. E a missa terminava 10 minutos antes da missa da igreja matriz, pois tinham que sair para buscar seus patrões de volta. A gente acabou de chegar aqui na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. Bora lá conhecer? Bora! Esta igreja teve sua construção finalizada em 1794. Frequentada pela aristocracia da região, possui o nome das famílias que deram dinheiro para sua construção gravados nos bancos da igreja. Quanto mais próximo do altar, mais dinheiro a família deu para a construção dela. Vocês puderam ver só um pouquinho da igreja, porque infelizmente está fechada e foi por isso que a gente não conseguiu entrar e mostrar de pertinho. Hoje a gente veio conhecer o Santuário Estadual Nossa Senhora do Rocio, que é a padroeira do Paraná. Bora lá? Bora! A devoção a Nossa Senhora do Rocio teve início no século XVII, logo após a elevação do Pelourinho em Paranaguá em 1648.
Quando em 1686 os habitantes dessa vila, às margens de sua baía, foram assolados por uma peste, essa gente recorreu aos favores de Maria, Mãe de Jesus, invocada neste título para que os livrasse dessa terrível lamúria. Desde aí, Nossa Senhora do Rossio vem sendo o socorro das aflições dos devotos cristãos paranaenses. A imagem da Virgem do Rossio foi encontrada numa pesca milagrosa nas redes do Pai Berê, no século XVII, na Baía de Paranaguá. A construção desse templo se iniciou em 1902 e foi finalizada em 1920. A imagem da Nossa Senhora do Rossio, ela fica do lado de fora da igreja, um lugar bem separado mesmo, que a gente vai mostrar para vocês. No caminho do Centro Histórico de Morretes, a gente parou para conhecer a igreja de São Benedito. Bora lá? Bora! Em 1760 foi fundada em Morretes a Irmandade de São Benedito. Entre 1865 e 1895 são construídas a capela e o cemitério. A construção é de alvenaria mista, feita de pedra e tijolo, e foi tombada como Patrimônio Histórico do Paraná em 1985. A gente comprou um caldinho de cana aqui, porque hoje tá fazendo 33 graus, tá calor, nossa, tá muito quente. Então vamos repor aqui com caldo de cana com limão. Nossa, se você gosta de caldo de cana, deixa aí nos comentários, porque isso daqui é muito bom. Foi R$8, meio litro de caldo de cana. Tá bom. E agora a gente veio conhecer a Igreja Matriz Nossa Senhora do Porto, bora lá? Bora! A igreja atual teve sua construção iniciada em 1812 e foi inaugurada em 1850. Em seu interior encontra-se uma via sacra pintada a óleo, obra do famoso pintor morretense Teodoro de Bona. Ih, tá fechado, não dá pra entrar lá perto. Em frente à igreja está instalado um sino vindo de Portugal com o brasão do Império, fundido no ano de 1854. E aqui do lado da igreja tem a Rua do Comércio do Centro Histórico, que é que a gente vai lá para conhecer. E agora a gente vai visitar a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar. A sua construção teve início em 1714, sendo concluída em 14 de agosto de 1722. Foi tombada pelo Patrimônio Histórico do Paraná no ano de 1999. Ih, pena que ela tá fechada. Pois é, a gente tá aqui em Antonina num domingo, só para deixar meu comentário aqui. Todas as igrejas que a gente passou, elas estão fechadas. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Acho que aqui é tão interior que domingo a cidade para literalmente. Só a estação ferroviária estava aberta, mas todo o resto fechado. Mas olha a vista que tem aqui da frente da igreja, ó. Aqui já é o mar. Tem os barquinhos ali parados. E acredito que a maré tá baixa, hein? A gente acabou de chegar na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e vamos entrar lá para conhecer. Bora? Bora! A primeira igreja do Rosário foi construída por e para os escravos e foi inaugurada em 1737 em estilo colonial. Essa igreja foi demolida em 1931 para dar lugar à atual igreja, que teve o fim da sua construção em 1946 em estilo barroco. Nas paredes laterais do lado interno, a via sacra mantém os azulejos portugueses originais da primeira construção. Agora a gente veio conhecer a Catedral Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Bora lá? Bora! Em 1668, uma pequena igreja de pau a pique foi edificada no local. Anos mais tarde, essa pequena construção deu lugar a uma maior, em pedra e barro, denominada Igreja Matriz, que foi concluída em 1721. Essa, por sua vez, foi demolida no ano de 1875 e, em seu lugar, no ano de 1876, foi iniciada a construção em estilo neogótico da catedral, que foi inaugurada em 1893. 100 anos após a sua inauguração, a catedral foi elevada ao grau de basílica menor. Em 2012, foi finalizada a mais profunda e detalhada restauração do templo. A atual imagem que ocupa o trono central do altar-mor é a terceira da padroeira. Ela foi feita em Portugal, em madeira de pinho de riga, na segunda metade do século XIX.
A catedral possui belos detalhes em madeira e também uma relíquia do Papa João Paulo II, que é constituída de uma gota do seu sangue. Agora a gente vai conhecer a igreja Nossa Senhora do Paraíso. Bora! Construída no ano de 1952, com projeto arquitetônico de autoria de Benedito Calixto de Jesus Neto, tornou-se a sé episcopal da Igreja Greco-Católica Melquita no Brasil em 29 de novembro de 1971, após ter sido esta transferida da Igreja de São Basílio, no Rio de Janeiro. Conhecendo a famosa Catedral da Sé, bora lá? Bora! A Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção em São Paulo, informalmente conhecida como Catedral da Sé, é o principal templo católico da cidade de São Paulo. A sua construção em estilo neogótico começou em 1913 e terminou cerca de 40 anos depois. Os restos mortais do cacique Tibiriçá, do padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão e do regente Feijó estão na cripta da catedral. Apesar de ter uma cúpula de estilo renascentista, a Catedral Metropolitana de São Paulo é considerada como o quarto maior templo neogótico do mundo. E agora a gente vai visitar aqui, a Basílica de Nossa Senhora da Assunção e do lado o Mosteiro de São Bento. Bora lá? Bora! O Mosteiro de São Bento é um local histórico e religioso, localizado no Largo de São Bento, no centro histórico da cidade de São Paulo. Foi fundado em 14 de julho de 1598, que foi quando Frei Mauro Teixeira, religioso paulista de São Vicente, levantou uma modesta igreja dedicada a São Bento, com fundos de uma doação realizada pelo capitão-mor Jorge Correia. O terreno escolhido era um dos melhores da povoação, localizando-se no alto do morro, entre o rio Anhangabaú e o rio Tamanduateí, onde antes havia residido a casa do cacique Tibiriçá. A construção começou a ser levantada a partir de 1600, quando a Câmara Municipal validou oficialmente a Carta de Sesmaria, que concedia permissão do governo de Portugal para o uso de tais terras. As obras para a construção do atual Mosteiro de São Bento ocorreram entre 1910 e 1922, seguindo o projeto do arquiteto alemão Richard Burnham, natural de Munique. O estilo geral segue a tradição da arquitetura eclética germânica. Conhecendo essa igreja aqui, que é a Igreja São João Batista, bora? Bora! Essa igreja foi construída por Jerônimo de Camargo em 1665 e ampliada em 1865 por José Lucas. Tem em seu interior ícones espanhóis trazidos pelos padres agostinianos de Castela, que aqui permaneceram por 24 anos no início do século XX. A pintura original do altar-mor era do crucificado e depois foi substituída pelo grande painel Batismo de Jesus, pintado por Benedito Calixto em 1911 como pagamento do tratamento de sua filha, que foi acometida pela tuberculose. O local, marco zero da cidade, é um ponto aglutinador de ideias, políticos, partidos, comemorações religiosas, um ponto de paquera da juventude, proclamações oficiais e palco de toda a história da cidade. Agora a gente vai atravessar a rua direita para conhecer aquela igreja lá no fundo. Essa estátua aqui, ó, é? Abraça ela! Abraça ela! Idiota! Acabamos de chegar na igreja Nossa Senhora do Rosário. Mas é uma pena que aqui não abre todos os dias, parece que só no domingo à noite. Então bora pro próximo ponto? Bora! E agora a gente veio conhecer a igreja Santa Terezinha do Menino Jesus, bora lá? Bora! As suas origens remontam à primeira missa, celebrada em 1923, e a sua inauguração foi 5 anos depois, em 28. Agora a gente veio conhecer a igreja Nossa Senhora da Saúde, bora? Bora! No ano de 2013, a Diocese de Taubaté estabeleceu a nova paróquia em Campos do Jordão, dedicada a Nossa Senhora da Saúde. Pessoal, acabamos de chegar aqui na Catedral Santo Antônio de Piracicaba. E vamos mostrar um pouquinho pra vocês como que é lá dentro. Esta construção, em estilo românico, com capacidade para 1000 fiéis, foi inaugurada em 1959.
Ela foi a quarta versão da Igreja Matriz de Piracicaba. O primeiro bispo da Diocese de Piracicaba decidiu demolir a velha matriz de Santo Antônio e celebrou a última missa no prédio antigo no dia 25 de janeiro de 1946 e no dia seguinte iniciou a sua demolição. Em 1950, foram inaugurados o altar-mor, a mesa de comunhão, o forro e os vitrais da nave central. Em 1958, as torres da catedral foram inauguradas pelo governador Jânio Quadros e pelo presidente Juscelino Kubitschek. Embaixo da porta de entrada tem um órgão ali em cima também. E agora a gente veio conhecer a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Monte Serra. Bora lá? Bora! As obras dessa igreja foram iniciadas em 1928 e a sua inauguração foi no ano de 1936. Acabamos de chegar na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Bora lá conhecer? A devoção a Nossa Senhora do Rosário em Serra Negra começou nas primeiras décadas do século XIX, mas somente no dia 12 de novembro de 1916, depois de 13 anos de construção, foi inaugurado o grande templo matriz da paróquia. Em 28 de agosto de 1956, foi nomeado como pároco da igreja o padre João Batista Lavelo. Foi ele que empreendeu a grande reforma da matriz e, orientado pelo construtor Edno Moscão, transformou-a com as pinturas de teto, mosaicos e vitrais do artista italiano professor Antônio Maria Nardi e as pinturas do altar-mor e quadros da via sacra do pintor paulista Enrico Bastiglia, em uma das mais belas igrejas do interior do estado de São Paulo. Aqui a Gi está registrando ela para o nosso Instagram e esse é o confessionário da igreja. E nós vamos começar o vídeo de hoje conhecendo a Basílica Menor de Santo Antônio do Embaré, localizada de frente para a praia em Santos. A basílica, projetada e construída no estilo da arquitetura neogótica, tem origem na pequena capela construída em meados de 1874 por Antônio Ferreira da Silva, então barão de Embaré. Após sua morte, a capela ficou abandonada por 20 anos, quando então foi reconstruída e inaugurada em 1911. Em 1915 seria ampliada, transformando-se em igreja. Foi entregue em 1922 aos frades franciscanos capuchinhos, que iniciaram a nova edificação em 1930, quando foi lançada a pedra fundamental que daria origem à atual basílica, sendo finalmente inaugurada em 1945 e elevada à categoria de basílica pelo Papa Pio XII em 1952. Essa igreja foi construída no século XVII e ao seu redor cresceu o povoado. Assim como as primeiras construções do Brasil colonial, a igreja foi erguida com material disponível na região: pedra das costeiras, areia das praias, cal das conchas e barro. Ela possui estilo jesuítico, ou seja, linhas retas na fachada e pouca ornamentação externa. No início, muito rústica, a igreja foi sendo modificada e ampliada ao longo do tempo, recebendo altares laterais e torre no século XIX. Em 1996, o prédio encontrava-se em péssimo estado de conservação, sendo interditado em 1998. Nesse período, os arquitetos da prefeitura elaboraram um projeto de restauro, aprovado pelo CONDEFAT e pelo IPHAM. Foram 11 meses de trabalhos minuciosos, de julho de 2000 a junho de 2001, com destaque para a recuperação da estrutura original de madeira, do restauro dos altares de 1850 e da pintura a cal. Ao lado da porta de entrada, a gente pode ver que deixaram esse espaço para a gente poder enxergar como que era a estrutura das paredes por dentro. E agora a gente veio conhecer a Igreja Matriz Exaltação da Santa Cruz. Bora lá? Bora! Essa edificação é a segunda construída para abrigar a matriz de Ubatuba, cujas obras foram autorizadas pelo governo da província na segunda metade do século XVIII. Entretanto, em 1835, há registro de pedido da Câmara de Ubatuba ao governo provincial para a construção da igreja, da qual só havia a capela-mor. A fachada foi finalizada apenas em 1866. Relatos orais apontam para a construção da Torre dos Sinos e do Relógio entre 1885 e 1890. Sucessivas obras foram empreendidas ao longo do século XX, entre elas a colocação de um altar em forma de pequeno barco, homenageando os caiçaras e pescadores da região. Vamos conhecer a igreja Nossa Senhora da Ajuda. Olha que legal esse Cristo aqui na frente, feito de metal. Diferente, hein? Bora lá? Bora! Essa igreja foi construída entre 1697 e 1718 e é uma das construções mais antigas de Ilhabela. De arquitetura do período colonial, a igreja se ergue sobre o Morro do Baepe.
O adro da igreja é alcançado por uma larga e ampla escadaria de 35 degraus que é ladeada por 4 esculturas de São Sebastião, São Benedito, São Pedro e São Paulo. O edifício tem 40 metros de comprimento e 10 metros de largura. O piso é de mármore espanhol e o forro do teto apresenta uma imagem de 5 metros de diâmetro de Nossa Senhora da Ajuda. O retábulo-mor é feito em cedro e foi confeccionado em 1848 e pertenceu à matriz de São Bernardo do Campo, e os altares laterais são de estilo neoclássico. A gente acabou de chegar aqui na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo e agora a gente vai conhecer como que é lá e vamos mostrar tudo para vocês. Bora! Em 1949 chegou um padre holandês, foi então improvisada uma primeira capela. E foi no ano de 1963 que iniciou-se a construção dessa nova igreja, sendo concluído 3 anos depois. Confere lá as nossas fotos no nosso Instagram, casal Bora Bora _. Segue a gente. Datada de 1939, essa é a paróquia Sagrado Coração de Jesus, que tem sua origem quando a imigração italiana cresceu aqui em Louveira, próximo a Campinas e Jundiaí. Outra igreja da cidade é a Igreja de São Sebastião, construída em 1940 e inaugurada em 1957. Na década de 1990, após uma reforma, foram inseridos elementos arquitetônicos como a torre, os sinos e o relógio, além de obras sacras de relevância na decoração do seu interior. E hoje a gente está aqui em Aparecida do Norte. E a gente vai começar o vídeo de hoje conhecendo a Basílica Histórica de Nossa Senhora Aparecida. Bora lá? Bora! Essa igreja foi inaugurada no dia 26 de julho de 1745. Foi reformada e ampliada no ano de 1768. E em 1888, Dom Lino Carvalho, bispo de São Paulo, inaugurou a igreja conhecida como Igreja de Monte Carmelo. Em 1893, a matriz basílica recebeu o título de Episcopal Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, assinado por Dom Lino Deodato Rodrigues, bispo de São Paulo, em 28 de novembro daquele ano. Foi tombada pela Condefat em 1982 e no ano de 2004, a matriz basílica de Aparecida passou por uma restauração e sua reinauguração aconteceu em fevereiro de 2015. A pedra fundamental da Basílica Nova foi lançada em 10 de setembro de 1946, mas a construção efetiva teve seu início em 11 de novembro de 1955. O registro da primeira missa realizada no local data de 11 de setembro de 1946 e o primeiro atendimento aos romeiros, 21 de junho de 1959. As atividades religiosas no santuário começaram a ser realizadas a partir do dia 3 de outubro de 1982, quando aconteceu a transladação da imagem milagrosa da antiga Basílica para a Basílica Nova. Em 1980, ocorreu a consagração da Basílica Nova, maior santuário mariano do mundo, pelo Papa João Paulo II, que lhe otorgou o título de Basílica Menor. Em 1983, foi declarada oficialmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a Basílica de Aparecida como Santuário Nacional, com capacidade para acomodar de 30 a 45 mil pessoas sentadas. 3 papas já estiveram no Santuário Nacional, são eles João Paulo II, no ano de 1980, Papa Bento XVI em 2007 e o Papa Francisco no ano de 2013. Olha só! Tem um vidro aqui, ó. Que alto! Que show! A gente tá exatamente em cima. Aí, ó. Legal, hein? Nossa, legal. Muito bonito. Gigante. Nossa, enorme. Impressionante, galera. Merece um like aí no vídeo. E legal que é muito colorido também, né? Sim. É bem claro aqui dentro, não é escuro. E hoje a gente tá aqui em Jundiaí. A gente vai começar pela Catedral Nossa Senhora do Desterro. Bora? Bora! Essa igreja começou a ser construída em 1649, finalizando a construção em 1651, utilizando a técnica da taipa de pilão. Marco da história de Jundiaí, ela foi remodelada entre 1886 e 1891, seguindo o projeto do arquiteto Ramos de Azevedo, quando a construção ganhou as feições atuais no estilo neogótico. Foi em 1921
que o então vigário, cônego Higino de Campos decidiu aprofundar as características neogóticas do templo, substituindo o antigo forro de madeira pelas elegantes abóbadas ogivais em gomos. Foi em 1966 que essa igreja ganhou o status de catedral, e bem mais tarde, entre 1997 e 2000, a catedral sofreu reformas estruturais e foi restaurada integralmente. E agora a gente acabou de chegar aqui em frente à igreja Nossa Senhora da Conceição, e aqui é muito procurado para fazer casamento porque os noivos gostam de tirar foto, ó, em frente a essa escadaria aqui. Mas agora a gente vai conhecer lá dentro. Bora! Bora! A sua construção teve início em 14 de agosto de 1927 e foi inaugurada 7 anos depois, em 28 de janeiro de 1934, ou seja, em 2024 ela está completando seus 90 anos. As pinturas internas, 36 ao todo, dispostas nas paredes, no teto e no altar, são obras do artista italiano naturalizado brasileiro Bruno De Giusti. Cada uma delas representa personagens da comunidade local e membros do clero. E em cima da porta principal de entrada também tem um órgão, bem grande, bem bonito. Olha só o chão, que da hora. Bonito, hein? Galera, agora a gente vai mostrar pra vocês a igreja matriz Nossa Senhora da Candelária, como que ela é por dentro. Essa igreja foi terminada a construção no ano de 1780 e ela representa uma importante igreja do período colonial, sendo tombada pelo Conde Fati no ano de 1987. Chegamos agora na Praça da Independência e essa aqui é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, ponto conhecido pelas palmeiras que simbolizam Itu, e ela foi construída em 1777, sobre a primeira edificação do convento carmelita que havia sido fundado aqui pelo Frei João Batista de Jesus. Desde o fim do século XVIII, os prédios passaram por várias reformas, mas nenhuma mudou o traçado original, e a principal característica espacial dessa igreja é a divisão entre o altar-mor, espaço dedicado aos religiosos internos, e o espaço dos fiéis. E agora a gente vai começar conhecendo a igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Bora lá? Bora! A sua construção iniciou-se em 1725 e destinava-se aos pretos escravizados. Este templo foi reedificado por volta de 1757. Atualmente é a única igreja em Paraty com altares dourados, mas o douramento é obra do início do século XX. E sofreu intervenção de restauro em 2002 com recursos do Ministério da Cultura. Este é um patrimônio cultural nacional, tombado pelo IPHAN em 1962. E agora a gente veio conhecer a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios. Vamos lá? Bora! Logo na fachada, percebemos que a igreja não tem nenhuma das duas torres, isso tanto por falta de recursos, como também porque a igreja teria afundado inclinando-se para frente, devido à inconsistência do terreno. A sua obra começou em 1787, mas só foi entregue ao culto público quase 100 anos depois, em 1873. Então, essa aqui é a igreja de Nossa Senhora das Dores, também conhecida como Capelinha, construída no ano de 1800. Uma pena que ela tá fechada hoje, a gente não vai dar para conhecer ela por dentro, mas fica aí a dica. A gente acabou de chegar aqui em frente à igreja Santa Rita de Cássia. Ela foi inaugurada em 1722, mas ela está fechada temporariamente. E do lado dela, ali, o casarão, é a antiga cadeia da cidade de Paraty, só que hoje funciona como um instituto histórico e artístico da cidade, mas também está fechado. E agora a gente vai conhecer a igreja matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Bora lá? Bora!
A construção dessa igreja começou em 1625, ficando pronto somente 125 anos após, em 1750. A princípio, a igreja foi projetada para abrigar os Santos Reis Magos, que eram os padroeiros de Angra dos Reis. No entanto, em 1632, um navio levando uma imagem de Nossa Senhora da Conceição para o litoral paulista teve que aportar aqui para pegar suprimentos. Ao continuar a viagem, se deparou com uma grande tempestade, que o obrigou a retornar ao porto. A população local queria ver a imagem que estava a bordo, o que foi negado pela tripulação. O barco tentou uma nova saída, sem sucesso devido à forte tempestade que surgia, mesmo diante de dia claro para navegar. Na terceira vez, o navio muito danificado quase foi a pique, e retornando para reparos, deixou a imagem em Angra dos Reis, que foi adquirida pelo Heraldo. E agora a gente vai conhecer a igreja de Nossa Senhora da Lapa e Museu de Arte Sacra. Bora lá? Bora! A capela foi construída em 1752 por Baltazar Mendes de Araújo em agradecimento a uma promessa para Nossa Senhora da Lapa. Em 1826, a Irmandade dos Homens Pardos de Nossa Senhora da Boa Morte passa a utilizar a capela, que então recebe o nome de Capela de Nossa Senhora da Lapa e Nossa Senhora da Boa Morte. É a única igreja católica de Angra dos Reis a possuir uma pintura original do retábulo e do altar-mor. Desde 22 de maio de 1992, se tornou um Museu de Arte Sacra e guarda em seu acervo mais de 2.000 peças pertencentes às igrejas, capelas e irmandades da cidade. Todo ano é realizada no museu uma exposição com temática diferente, com o fim de fazer circular o importante acervo sob a fiscalização do IPHAN e manutenção do município. Nos meses de agosto, retorna a ser capela para receber as cerimônias religiosas em honra a Nossa Senhora da Boa Morte e Nossa Senhora da Lapa. Olha que diferente essa armadura. Parece que tem um rosto, né, desenhado. Um colete, um capacete e um trompete. Acho que é isso. Corneta, né? Não tem as válvulas para dar nota. E aqui atrás de mim tem as 3 estátuas, que são os 3 Reis Magos. Elas foram construídas em 2012. Juntas, as 3, elas pesam 32 toneladas e foram feitas pelo artista plástico Miguel Santeiro. E agora a gente veio visitar a Catedral Metropolitana de São Sebastião. Bora lá? Bora! Essa igreja foi inaugurada no ano de 1979. Em estilo moderno, apresenta formato cônico, com 106 metros de diâmetro, 75 metros de altura externa e 64 metros de altura interna, com capacidade para 20.000 pessoas em pé. O seu grande diferencial são esses belíssimos vitrais coloridos. Agora a gente vai conhecer a igreja São Francisco de Paula. Bora lá? Bora! A construção desse templo foi iniciada em 1759 e foi concluída em 1801, porém somente em 7 de março de 1865 foi inaugurada com a presença do imperador Dom Pedro II e sua esposa Teresa Cristina. Seu interior é inteiramente revestido de suntuosa talha de madeira que mistura os estilos barroco e neoclássico, cuja autoria é atribuída a Valentim da Fonseca e Silva, o célebre mestre Valentim, e por sua imensa beleza arquitetônica e relevância histórica, foi tombada pelo IPHAN no ano de 1938. E aqui atrás de mim está o famoso Largo da Carioca. E agora a gente vai entrar ali no Convento de Santo Antônio com a Igreja Dourada. Bora lá? E agora a gente vai conhecer o Museu Sacro Franciscano. Bora lá? A visitação aqui é de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, e a entrada é R$10 por pessoa. Meu Deus, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Muito brilho. Uau! Essa igreja foi construída com interrupções entre 1657 e 1733. O que mais impressiona é o interior dela, com essa talha dourada, feita nas paredes e nos altares, que cobrem toda a superfície disponível, além das pinturas do forro e da madeira do teto. Os responsáveis pela obra da talha foram os portugueses Manuel de Brito e Francisco Xavier de Brito, que trabalharam na igreja no período de 1726 até 1743. A talha é joanina, típica da época de Dom João V. O museu foi inaugurado em 1933 e seu rico interior foi restaurado entre 1998 e 2003. E aqui do outro lado tem mais uma sala, com mais obras, mais quadros. Tem bastante coisa aqui, tem um piano aqui, ó.
Bem legal. Bastante coisa mesmo. Harmônio de palhetas pneumático. Várias artes sacras aqui, relicários. Ó, os quadros bem grandes também. A maquete, de onde a gente tá. O legal da maquete é que a gente consegue ter uma percepção melhor, né, do tamanho do lugar. Olhar por cima, assim, é gigante. É, a gente tá bem aqui, ó. Bem desse lado aqui, no comecinho aqui, ó. Chique, hein? A cara da riqueza. Nossa, aqui é a cara da riqueza. Primeiro que tem aquela sala dourada, a gente chega lá, fica assim, espantado. Impressionante, seu queixo caiu lá quando chegou. Nossa, foi. Não tem outra reação, não ser tipo, meu Deus, aquela carinha assim, né? Aquele emoji. A gente entra em muitas igrejas aí, todos os vídeos praticamente, e essa aqui talvez seja a mais bonita. Com certeza, nossa. Sem dúvidas, essa é a número 1. Eu acho que é. Impressiona. É muito impressionante. É muito impressionante. Só que isso aqui atrás de mim também é muito impressionante. É, a madeira de qualidade, madeira de lei. O tamanho também é grande. Ó, gente, tem que vir pra ver com os próprios olhos. A gente mostra pra vocês, fala do que a gente sente, só que quando você vem de verdade e vê assim a olho nu, é surreal. Aí vocês vão falar, nossa, verdade que eles estão falando, concordo. É, essa aqui vale muito a pena mesmo. Diferenciada. Coroa de espinhos. Vários objetos litúrgicos. Eu tenho curiosidade de um dia abrir esses livros assim, só que acho que nunca vai poder, né? Tipo o que a gente viu lá No gabinete. De leitura. Exatamente, português. Nossa, tem umas coisas assim que eu fico só pensando, o que será que tem lá dentro que a gente não pode saber? E também é muito antigo, né? Então acho que se ficar manuseando, acaba que estraga, né? Sim, com certeza. Painel decorativo do século XVIII. Um lavabo de 1847. Esse quadro aqui, ele é bordado, né? Isso, é mesmo. Assim, galera, independente da sua religião, vale a pena visitar esses templos pela história mesmo que eles contam, que eles representam, que é a nossa dica. Tem mais salas aqui pro outro lado que agora a gente vai mostrar pra vocês. Olha que legal, também começa com umas obras aqui da lateral, um relógio. Relógio do século XIX. A Imperatriz Teresa Cristina e Dom Pedro II. Mais uma sala toda dourada e linda. A gente fica até sem palavras. O que eu vou falar, gente? Uma coisa que você fica assim, sem palavras mesmo. Mais uma capela aqui atrás, aqui nos fundos. Pequenininha essa. Nossa, esses bonecos me assustam. Assusta, né? Gente, tem 2 bonecos ali à esquerda. Tem uma energia pesada aqui atrás até um pouco. É um pouco estranho. Tem uma sala ali do lado que a gente não quis mostrar. Vamos só passar na porta aqui, ó. Meio sombrio. E agora a gente vai conhecer a Igreja Santa Cruz dos Militares. Bora lá? Bora! Nesse local existia um antigo forte que foi transformado em capela entre 1623 e 1628, porém ele foi reconstruído no século seguinte, de 1770 até a sua inauguração no ano de 1811. A gente acabou de chegar aqui para conhecer a famosa Igreja da Candelária. Bora lá entrar? Bora!
Neste local existia uma antiga capela feita pelo casal de espanhóis Antônio Martins da Palma e sua esposa Leonor Gonçalves. O atual templo teve sua construção iniciada em 1775, mas só foi inaugurada no ano de 1898. E por que essa igreja ela é tão famosa? Por causa da Chacina da Candelária, que aconteceu em 23 de julho de 1993, quando 8 jovens foram assassinados aqui do lado. E aqui na frente a gente tem pintado no chão 8 imagens em vermelhos para que essa tragédia ela nunca seja esquecida. Agora a gente veio visitar a Catedral São Pedro de Alcântara, bora lá? Bora! O atual edifício da catedral começou a ser construído em 1884. O projeto foi encomendado ao engenheiro e arquiteto baiano Francisco Caminhoá, que concebeu um edifício em estilo neogótico, inspirado especialmente nas antigas catedrais do norte da França. Finalmente, em 1925, é inaugurada a nova matriz de Petrópolis, após 37 anos de trabalhos. O edifício, porém, não estava terminado, faltando a fachada principal e a torre. As obras da fachada só começaram em 1929 e chegaram até o nível da rosácea na década de 1930. A torre só seria construída entre 1960 e 1969, elevando-se a 70 metros do solo e contendo um carrilhão de 5 sinos de bronze fundidos na Alemanha, pesando 9 toneladas. A catedral mede um total de 70 metros de comprimento, 22 de largura, com uma altura de 19 metros nas naves. E em 1980, a catedral foi tombada como bem cultural pelo IPHAN. Em 1920, foi anulado o decreto que bania a família imperial do Brasil, e em 1939 foi inaugurado o mausoléu imperial que fica dentro da catedral, para onde foi transferido definitivamente o sarcófago do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. Em 1971, também foram sepultados no mausoléu a princesa Isabel e seu marido Conde D'Eu. E agora a gente veio visitar a Igreja Matriz de Santa Teresa, bora lá? Bora! Em estilo neogótico, a sua construção começou em 1925 e foi inaugurada em 1940. No ano de 2021, passou por significativas reformas para as celebrações dos 80 anos da paróquia. Além do altar-mor, a igreja possui 4 altares do lado direito e 3 do lado esquerdo, todos em mármore, além dos 12 vitrais tchecos do artesão imigrante alemão Konrado Sordnitz, que retratam diversas passagens dos evangelhos. E agora a gente acabou de chegar aqui na beira da praia. E a gente vai conhecer a famosa igreja Nossa Senhora de Nazaré, bora lá? Bora! Localizada no ponto mais alto do centro da cidade, a igreja Nossa Senhora de Nazaré teve sua origem em uma pequena capela construída pelo senhor Manuel de Aguilar Moreira e sua esposa Dona Catarina de Lemos em 1662. Em 1675, a capela foi substituída por um templo maior, porém foi arruinada pelo tempo. A pedido do vigário local, o padre Antônio Joaquim de Freitas, e com grande apoio popular, foi autorizado a erguer a nova matriz em seu promontório à beira-mar, tendo sido concluída em 1837. Em torno da nova igreja matriz, desenvolveu-se Saquarema, que em maio de 1841 foi elevada à categoria de vila, criando-se assim o município, e neste mesmo ano foi instalada a Câmara Municipal. Hoje, este é o ponto turístico mais visitado do município e foi tombado pelo INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, no ano de 2001. Olha a vista incrível que tem aqui de cima. Vamos chegar ali perto. Vamos dar uma volta. Impressionante, gente. Olha a vista que tem aqui de cima. Isso aqui, ó, é o mar que entra pra lagoa. O lado de cá é o mar e o lado de cá é a lagoa, que é a entrada dela. Nossa, aqui é lindíssimo. Lindo. É surreal. Vamos dar uma volta em volta da igreja aqui. Nossa, olha a cor desse mar. É, ó, o mar dá a volta. Tem uns pescadores ali embaixo, ó. Aí ele dá a volta e entra. Só que não dá pra gente passar por trás da igreja, que tem um cemitério, ó. Atrás da igreja, né? É o cemitério da cidade. Mas o mar tá lindo, hein? A cor dele. Impressionante. Pra cá tá céu azul. Pra cá tem uma nuvem chegando de chuva. Bem legal. Bem legal
acho que é uma das vistas mais bonitas que a gente teve na viagem, né? Sim. E aqui é impressionante a cor da água, azulzinha. Aqui atrás de mim é onde junta o mar com a lagoa. E assim, a gente tá encantado com esse tom de azul, é incrível. Lindíssimo. Subindo aqui o Convento da Penha, mas vou falar pra vocês que logo no começo aqui tem várias lojinhas, várias banquinhas também pra você comprar comida, bebida, imã, que né, a gente vai garantir o nosso. Então bora lá. Bora. Apesar de ter a opção de subir de van, né, cada 10 minutos, eu acho que faz parte a gente ir a pé. Pra gente poder ir curtindo a natureza, fazer o caminho a pé, como era feito, né? Exatamente, acho que é mais tradicional. É. E a gente já paga também a academia do dia, né? É. Olha o tamanho da ladeira. Caraca. Não é mole não, não é mole não. Bora, bora. Aqui dá pra ver, ó, completamente a terceira ponte e a cidade de Vitória aí, ó. Que é o próximo vídeo que vai sair no canal, é esse. Da cidade de Vitória. A gente vai pra lá e vamos ver o que tem pra fazer na capital do Espírito Santo. E agora a gente vai terminar nossa subida, vamos entrar no convento, ver como que ele é por dentro. Ele que está localizado aí a 154 metros acima do nível do mar. Aqui também tem essa placa aí, Somos Capixaba. Se você for capixaba vendo esse vídeo, deixa seu like e comenta alguma coisa aqui embaixo. Bora lá? Aí galera, subida pelo lado esquerdo e a descida pelo lado direito. Em cima da rocha mesmo, ó. Logo na entrada aqui a gente tem Nossa Senhora da Penha segurando Jesus no colo. Esse aqui é o santuário. Aqui tem uma série de quadros também, a da Via Crucis. Olha o tamanho desse quadro aqui do convento. A gente tava ali, ó, no mirante, ali embaixo, mais cedo. E agora a gente veio visitar a Catedral Metropolitana de Vitória, bora? Bora! Nesse local foi edificada por volta de 1550 a antiga igreja matriz de Nossa Senhora da Vitória. Em 1918, o velho templo foi demolido para dar lugar à atual Catedral Metropolitana de Vitória, que suas obras começaram no ano de 1920, a partir da concepção do paisagista Paulo Motta, o mesmo que planejou o Parque Moscoso. E agora a gente veio conhecer a paróquia Nossa Senhora de Fátima. A entrada principal tá fechada, mas ali do lado tá aberto, então a gente vai entrar para conhecer. Bora? Bora! Essa igreja foi fundada no ano de 2006 e a gente achou curioso que no seu interior, no lugar de ter um altar, possui uma grande janela de vidro ao fundo, reverenciando a magnitude e a beleza da Pedra Azul. Tem essa igrejinha aqui, que é a Igreja São Sebastião. É uma capelinha, mas ontem a gente viu que tava tendo culto ali dentro, bem bacana, à noite, né? É, a gente chegou aqui à noite. Foi. E é isso aí, se você tá gostando de acompanhar a nossa série de vídeos, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo.